Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética, apresentam Bem Viver. Olá, no Bem Viver de hoje nós vamos falar sobre queda de cabelo e calvície que atinge mulheres e homens e pode sim afetar a autoestima. Você vai ver que as feiras de orgânicos são alternativas para quem busca uma alimentação mais saudável. Estes e também muitos outros assuntos a partir de agora, o Bem Viver está começando. Para quem busca uma alimentação mais saudável e natural, uma boa opção são as feiras de alimentos orgânicos que acontecem em diferentes pontos aqui da nossa cidade. O Bem Viver foi até uma dessas feiras e vai mostrar como é essa relação entre a agricultura familiar e os consumidores. Uma alimentação saudável, natural e livre de agrotóxicos. No dia a dia é cada vez mais difícil conseguirmos consumir alimentos frescos e artesanais, mas para muitas pessoas voltar a preparar a comida em casa, assim como usar verduras, frutas e grãos da época, é um costume que está em crescimento e vem juntando mais adeptos. É isso que indica o último levantamento da Associação de Promoção dos Orgânicos. Mesmo com a pandemia, esse setor registrou uma alta de 30% nas vendas e vem avançando pelas cidades do interior. Entre esses novos adeptos está a microempreendedora Cláudia Lengler, que preza por uma alimentação saudável e mais humana, criando uma relação entre produtores e consumidores. São produtos orgânicos, produtos que vêm direto do produtor, e isso para mim é imprescindível, né? Sem agrotóxicos, sem pesticidas. Então eu gosto muito de comprar aqui na feira por isso. E também para favorecer os pequenos agricultores, as pequenas famílias, né, que vivem disso. Eu já sou amiga do pessoal aqui, né? Já me chamam pelo nome também, e isso faz toda a diferença, né? E é essa relação entre o campo e a cidade que tem motivado os pequenos agricultores a virem de diversos distritos da região até Santa Maria para participarem das feiras que acontecem pela cidade. O arroz Pachamama, livre de veneno e de patrão, percorre mais de 80 quilômetros desde o interior de São Gabriel para chegar até a mesa dos clientes. A nossa ideia do não veneno, do não usar químico, não usar veneno e segurar um preço bom, que é para todo mundo conseguir consumir esse arroz, para todo tipo de público consumir esse arroz. Então o que a gente quer é justamente que chegue esse alimento em toda a mesa, sabe? Na mesa de todo trabalhador, de todas as pessoas, assim, ter esse acesso a um alimento saudável. Porque a gente não vende o arroz, a gente vende a ideia, sabe? A ideia do orgânico, do sem veneno. No coletivo responsável pelo Pachamama, a organização é horizontal. Além de prezarem pelo preço acessível ao consumidor, o valor arrecadado é dividido igualmente com todas as pessoas envolvidas na produção. O grupo também trabalha com mel e pipoca, todos livres de agrotóxico. Dentro desse coletivo a gente tem setores que trabalham com mel e trabalham com esse arroz orgânico. Arroz sem veneno. A gente faz todo o processo do arroz, todo o processo dele, desde o plantio até o embalar, o descascar, o embalar e o vender para o produtor. Uma dessas iniciativas que tem beneficiado a agricultura familiar e a relação entre o campo e a cidade é a Polifeira do Agricultor, um projeto do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria que acontece há 4 anos. A feira nasceu no campus da UFSM e migrou para a Avenida Roraima, no bairro Camobi. Todas as quartas-feiras, das 7 da manhã até o meio-dia, o ritmo é intenso, entre quem busca por verduras, frutas, produtos coloniais e até mesmo plantas. Nós conversamos com a bolsista de gestão Flávia Mortari, uma das responsáveis pela organização da Polifeira. É uma feira que ela tem produtos livres de agrotóxico. E com a ajuda da UFSM, a gente consegue fazer esse controle. Então a gente faz visita técnica no produtor, ajuda o produtor com alguma dificuldade que ele tem. E aí a gente consegue fazer a coleta do material toda terça-feira, que é quando acontece a feira aqui na Roraima, né? Hoje a gente tem gente que vem de fora, vem, por exemplo, do centro para cá, para consumir o nosso produto, sabe? Então a gente consegue ofertar para as pessoas um produto de qualidade. E aí a pessoa vem mesmo buscar, sabe? Porque sabe que aqui ela tem a certeza do que ela está consumindo.
Outra agricultura familiar beneficiada pelo projeto da UFSM é a Boutique da Colônia, que hoje é a maior banca da feira e comercializa desde ovos de galinhas livres até queijos e bolos feitos em um processo totalmente artesanal e que preza pela qualidade. A nossa produção é uma produção assim, onde a gente visa buscar a questão da produção assim com menos aditivos, misturas possíveis, né? No caso dos queijos, a gente não usa nada, nenhum tipo de conservante para eles, né? A questão dos ovos, as galinhas são soltas, né? Uma alimentação mais natural. Elas ficam soltas, se alimentam de pasto, tem sobras de horta, de frutas. Então, assim, a gente sempre busca o mais natural possível. A gente faz a feira aqui e participamos de outras feiras na cidade também. Além da Polifeira do Agricultor, existem outras feiras que possuem a mesma visão de fortalecer os vínculos entre pequenos produtores e os consumidores e incentivar a alimentação natural. Entre elas estão o Feirão Regional, que acontece todas as terças e sextas, das 7 da manhã até as 2 da tarde na Praça dos Bombeiros. A Feira Ana Primavera, que está sendo realizada todas as quartas-feiras na Igreja dos Amaral, na Faixa Velha de Camobi. A Feirinha do Malé, que ocorre todos os sábados das 7 da manhã até a 1 da tarde na Praça Marechal Malé, e o Armazém Copercedro, aberto de segunda a sexta pela manhã e tarde e no sábado pela manhã. Além delas, a Polifeira do Agricultor, que visitamos nessa matéria, acontece todas as terças na Avenida Roraima durante manhã até o início da tarde. Já o Feirão Colonial acontece aos sábados pela manhã no Centro de Referência de Economia Solidária, no bairro Medianeira. E é no Centro de Referência que acontece a FEICOP, Feira Internacional do Cooperativismo, uma iniciativa que surgiu por meio da irmã Lourdes Dil e que é referência na economia solidária na América Latina. No ano passado, mesmo com a pandemia, a feira reuniu mais de 200 expositores que comercializaram desde artesanatos até produtos coloniais e alimentos orgânicos. Entre os objetivos da FEICOP estão a educação alimentar, a sustentabilidade, a reforma agrária, o cooperativismo e a agroecologia, temas cada vez mais atuais e que encontram espaço também nas outras feiras que acontecem ao longo do ano aqui em Santa Maria. Você que quer mudar então a alimentação, uma alimentação mais saudável e também muito mais saúde, é ficar atento então a essas feiras. São vários os pontos, os locais e também os horários que acontecem aqui em Santa Maria. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre os distúrbios do sono. Estamos apresentando Bem Viver. Você conhece o emagrecimento ou ouviu falar do emagrecimento bioortomolecular? A bioortomolecular, ela utiliza ativos ortomoleculares para realizar um emagrecimento saudável. Este emagrecimento ele se dá através de ativos que vão acelerar o metabolismo, vão reduzir a gordurinha e também melhorar a questão do trofismo muscular. Alguns tratamentos nós utilizamos na bioortomolecular para um emagrecimento, por exemplo, a mesoterapia injetável, onde nós injetamos as substâncias, enzimas específicas para aquele paciente e assim a gente vai acelerar o metabolismo. Se for o caso de reduzir gordurinha, vamos reduzir a gordurinha ou então melhorar aquela pele, aquela qualidade da pele, melhorando o trofismo e dando um contorno melhor para o corpo. Podemos tratar várias regiões do corpo com a mesoterapia e com a criofrequência. Por exemplo, região de abdômen, região de braços e outras regiões do corpo também. O emagrecimento bioortomolecular é sim um emagrecimento mais saudável, porque reequilibra o organismo e este período de reequilibrar o organismo, ele se faz necessário para que nós não recompensamos novamente encontrando os quilinhos perdidos. Sempre lembrando que o tratamento do emagrecimento bioortomolecular, ele se dá de 3 a 6 meses em média, dependendo de pessoa para pessoa. Emagreça com saúde.
A Clínica Inanna dispõe deste e outros tratamentos. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. O programa Meu Pet é Pop vai ao ar todos os sábados, comigo, Diogo Brondani, e com Maria Fernanda Matos. O programa que abre espaço para os bichinhos de estimação é a partir das 3 horas da tarde, na TV Diário e Rádio CDN. Você não pode perder. Estamos apresentando Bem Viver. Se você precisa de um tratamento com implantes dentários, mas tem dúvidas sobre como funciona, eu sou o Dr. Matheus, aqui da Clínica Oral Sim Implantes de Santa Maria, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre protocolo. Protocolo é uma prótese que ela é fixa sobre 4 a 6 implantes. Esse procedimento consiste em deixar o seu sorriso fixo novamente e você vai ter a força de mastigação, uma estética e a função, sem aquele incômodo de entrar alimentos por baixo da prótese e facilitando muitas vezes a estética, a mastigação e principalmente o sorriso. Se você tem o sonho de ter essa prótese fixa e não quer se incomodar mais na hora do almoço e na hora do jantar, venha para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. A Sacola Econômica Santa Maria é uma empresa especializada na venda e distribuição de cestas básicas personalizadas. Há mais de 5 anos, a empresa familiar oferta alimentos e materiais de limpeza para pessoas físicas e jurídicas. Você ainda pode vir retirar na loja e mais, garantir preços especiais para doações. Confira as ofertas pelas redes sociais. Sacola Econômica Santa Maria. Bom para o seu bolso, bom para a sua família. Voltamos a apresentar Bem Viver. Estamos de volta com o Bem Viver e você sabia que quase todo mundo deixa de respirar por alguns segundos durante o sono sem sofrer qualquer dano? Mas se essas paradas respiratórias ocorrem várias vezes enquanto a pessoa dorme, é possível que ela sofra da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Um problema que pode ter consequências negativas não só para o bem-estar da pessoa, mas também para a saúde em geral. A apneia do sono é uma doença bastante prevalente entre todas as doenças do sono, talvez a mais prevalente de todas as doenças do sono. Tá? E é uma doença que consiste na interrupção do fluxo respiratório enquanto a pessoa está dormindo. Tá? Acontece da seguinte maneira: a pessoa normalmente ela está roncando e durante o episódio de ronco, durante esse transtorno, que o ronco nada mais é do que um transtorno do fluxo aéreo, tá? Que ao passar na garganta faz com que as estruturas da garganta vibrem. Então a primeira fase da apneia seria o ronco, ele só faz aquele barulho. Tá? E num segundo momento existe uma interrupção do fluxo inspiratório. Então o que acontece é que as pessoas que têm a doença instalada, elas, além de roncar, elas têm essas pausas respiratórias onde existe uma interrupção ou total do fluxo aéreo ou parcial, durante um período de tempo X, de pelo menos, mais ou menos 10 segundos, e com uma queda na quantidade de oxigênio. E é aí que mora o problema, porque esses eventos eles ocorrem de maneira
muito frequente nas pessoas que têm a doença instalada. Então, a gente vê casos aí de pessoas que têm um índice de apneia de 60 episódios de apneia por hora, quase que um episódio de apneia por minuto. Claro que isso aí são situações de gravidade, né, de apneia grave. Mas o que acontece é exatamente isso, é a repetição de eventos obstrutivos durante o sono. A grande maior parte das pessoas, elas desenvolvem a apneia não por causa de uma situação em si. A gente tem uma certa tendência de tentar achar uma causa, né? Por que eu tenho isso, né? O porquê. Na verdade, nunca existe um porquê da pessoa ter apneia. Normalmente é um conjunto de fatores, tá? O que a gente pode citar é que o que faz as pessoas desenvolverem a apneia do sono, uma delas é algumas alterações anatômicas, tanto do nariz quanto da garganta. Então, características anatômicas do nariz e da garganta podem fazer a pessoa ter mais ou menos chance de ter apneia do sono. Assim como o peso também está envolvido. Então, a gente sabe que uma pessoa com índice de massa corporal um pouco maior, ela tem uma probabilidade muito maior do que uma pessoa que tem um índice de massa corporal menor de desenvolver a apneia do sono. Mas uma coisa não exclui a outra. Existem pessoas magras que têm apneia do sono por conta também de problemas anatômicos, por exemplo. Então, a gente pode citar como fatores predisponentes, né, a hipertrofia da amígdala, a posição da língua, oclusão dentária. São todos fatores que, em conjunto, fazem com que as diferentes pessoas tenham diferentes, digamos assim, probabilidades de desenvolver a doença. O tratamento vai depender, em primeiro lugar, da gravidade da situação. Tá? Pessoas que têm apneia de grau leve, apneia de grau moderado, praticamente elas podem dispor, a depender das suas características próprias, de vários tipos de tratamento que eventualmente podem surtir sucesso, como por exemplo, aparelho intraoral, que são aparelhos que os dentistas confeccionam com o intuito de tracionar a mandíbula para frente. O objetivo desse tipo de tratamento é fazer com que a musculatura da garganta e do palato fique tracionado e com um pouco mais de tensão, eles vibram menos e colabam menos. O problema do aparelho intraoral, ele tem uma indicação bastante restrita a alguns casos, porque a gente sabe que o potencial de redução dos índices de apneia do aparelho intraoral é bastante limitado. Então, praticamente, somente pessoas que têm apneia de grau leve e apneia de grau moderado com índice de apneia baixo é que vão ser pacientes que são bons candidatos para o uso do aparelho intraoral. Nessa mesma faixa de gravidade, de característica da apneia, a gente tem como, por exemplo, o tratamento por fonoterapia. Então, fonoterapia são basicamente exercícios que a fonoaudióloga realiza com o paciente portador de apneia, com o intuito de fortalecer e tonificar a musculatura da garganta. Então, isso promove uma maior resistência da via aérea superior e promove também uma redução dos índices de apneia. A grande maior parte dos pacientes acabam procurando o auxílio ou a assistência médica porque o cônjuge percebeu que o ronco está demais ou que está vendo que está tendo as paradinhas de respirar. Então, normalmente, o paciente portador de apneia do sono, ele vem trazido por alguém. Dificilmente ele vem porque ele está tendo a percepção de que o problema está sério. Né? Claro que acontece, tá? Alguns pacientes que têm apneia, principalmente já em grau mais severo, eles ficam muito sonolentos. Então, assim, poderia citar como sinais de presença de distúrbio obstrutivo do sono, a sonolência excessiva, né? A sensação do sono mal dormido, né?
aquela coisa de acordar e ficar meio de arrasto, demorar para engrenar e daí um pouco ficar com sono de novo. Então, a sonolência excessiva diurna é um dos principais sintomas, mas a ausência desse sintoma não exclui a presença da doença, e esse que é o problema. Tá? Então, existem muitos pacientes que têm apneia de grau severíssimo e que não sentem nada. Tentar respeitar a sua quantidade de sono, tá? Ou seja, tentar dormir aquela quantidade que satisfaz, que faz com que você se sinta melhor. Tem que ter horários, tá? Então procurar ter horários bem definidos, tá? Evitar fazer exercício próximo à hora de dormir. Então aquela academia lá que faz às 10 horas da noite, às vezes pode ajudar, mas pode não ajudar, tá? Então não fazer exercício próximo da hora de dormir. Evitar a ingestão de substâncias que são excitatórias, como o café depois das 5 horas da tarde, é melhor não tomar, de fato. Isso também, algumas pessoas não sentem problema nenhum, tomam um café até de noite e não sentem nada, mas o café é um estimulante, tá? Cigarro também é um estimulante, tá? Alimentação copiosa também, a alimentação à noite tem que ser um pouco mais leve também, tá? E principalmente, o mais frequente hoje em dia, as telas, tá? Tanto do celular como TV, tá? Porque a tela, ela acaba inibindo a produção de melatonina, tá? Enquanto tu está exposto ali com a luz diante dos teus olhos, a luz entrando na retina reduz a produção de melatonina, que é um hormônio muito importante para que a gente tenha um bom funcionamento do nosso sono. Então, evitar a tela de noite, é uma coisa que tem que ser feita por mais difícil que seja. Vamos agora para o Mais Intervalo, mas fique com a gente, em seguida a gente volta com mais Bem Viver. Estamos apresentando Bem Viver. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno, uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza, Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Voltamos a apresentar Bem Viver. Você sabia que é normal perder cerca de 50 a 100 fios de cabelo por dia? Porém, é preciso estar bastante atento no volume de fios caídos e se eles são repostos. Confira agora mais sobre queda de cabelo e também calvície, que atinge mulheres e homens e pode sim afetar a autoestima. Vários são os fatores que podem levar a cometer a queda capilar. Fatores hormonais, fatores genéticos, fatores alimentares e também a falta de alguns nutrientes e de algumas vitaminas que podemos encontrar em suplementos ou então na própria alimentação. Podemos iniciar o tratamento logo que observarmos uma queda brusca do cabelo. Por exemplo, ao acordar, que tu percebas que tem muito fio de cabelo no travesseiro, ao tomar o banho, onde a gente observa que tem muito cabelo na própria toalha do banho, ou então no próprio ato de passar a mão no cabelo. E claro, é necessário realizar uma avaliação para ver qual é o fundo disso, se é um fundo hormonal, se é um fundo genético, ou então simplesmente se é a carência de vitaminas ou de alguns nutrientes.
Dependendo da frequência com que é realizado a química no cabelo, ela pode sim ocasionar uma queda capilar e também um enfraquecimento da haste capilar. Por isso é sempre recomendado, né, uma vez por mês ou então espaçar mais vezes. Alguns cuidados são fundamentais, por exemplo, não utilizar chapéu ou então o boné por um tempo muito prolongado. O próprio ato de escovar o cabelo a gente deve cuidar, né, pela fricção e também o uso excessivo de química. São alguns cuidados básicos que a gente pode estar tomando e evitando aí a queda capilar. Como tratamentos, então, nós temos a mesoterapia capilar, que são substâncias injetáveis no couro cabeludo, realizados para estímulo de crescimento do cabelo, para reduzir a queda capilar, para fortalecer aquele cabelo também. Outro tratamento é o laser de baixa potência, que ele faz uma oxigenação, aumenta a circulação do folículo e assim a gente consegue também aumentar o crescimento do cabelo. E também associar suplementos vitamínicos, minerais, nutrientes que estejam faltando no organismo. Isso é realizado uma avaliação laboratorial, né, para cada pessoa, para saber o que falta. E através disso, então, suplementar, realizando um tratamento de dentro para fora e a gente tem uma resposta, então, bem melhor. Juntamente com a suplementação, podemos associar alguns tônicos capilares que também promovam, né, esse fortalecimento do fio, esse crescimento, né, que vai estimular lá o folículo capilar para crescer o cabelo. E hoje nós sabemos que alguns óleos essenciais, eles são fundamentais para este tratamento. Obrigada, Ana Piccolini, pelas informações e muitas dicas, então, para a calvície e também queda de cabelo. E a gente continua aqui com o Bem Viver, falando aqui de Santa Maria, que sediou o primeiro festival de polidense da cidade. E a nossa equipe de reportagem foi conferir. 15 alunas se apresentaram durante o primeiro Festival de Polidense de Santa Maria, que aconteceu no estúdio Big Queen, especializado na modalidade. As fantasias foram as mais variadas, todas confeccionadas pelas próprias dançarinas, que também foram responsáveis pelas coreografias com o auxílio de instrutoras. Teve até o Tiranossauro Rex, inspirado na série de filmes Jurassic Park, dançando na barra de ferro. Apesar dos ingressos serem limitados, o público compareceu e animou ainda mais as performances. O estúdio, que completa 4 anos, preza por um ensino humanizado, valorizando e unindo as mulheres e respeitando as particularidades de cada uma. A ideia é que outros festivais aconteçam a partir desta primeira iniciativa. E o Bem Viver vai ficando por aqui, sempre com muitas notícias, muitas informações e muito Bem Viver para você que sempre nos acompanha. E você segue com a gente na nossa programação, canal 526 e 26 da NET, na CDN, nas nossas plataformas digitais e também no app do Grupo Diário. Eu vou ficando por aqui desejando uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, clínica de biomedicina estética.